Livro do Patriarcado de Moscou condena Dugin. A doutrina de Alexander Dugin. Novas associações religiosas da Rússia de caráter destrutivo e oculto. Um guia/departamento missionário do Patriarcado de Moscou da Igreja Ortodoxa Russa. Boletim Informativo e Analítico N1, Belgorod, 2002, terceira edição, aumentada, 4/9. A doutrina de Alexander Dugin. Guia. Alexander Dugin. Doutrina. Dentre as doutrinas neopagas, as opiniões de Dugin ocupam uma posição à parte. Em particular, isto se explica pelo status do autor, chefe do movimento Eurásia, e pelo fato de ser um dos conhecidos ideólogos do movimento Rússia, por sua colaboração ativa com o Comitê Islâmico e por ser um político ambicioso. Seus ensinamentos, transformados harmoniosamente na ideologia do movimento Eurásia, não podem ser examinados separados da concepção do mundo de seu mentor espiritual René Guénon, em cuja biografia estão contidos alguns dados que nos permitem de maneira mais objetiva avaliar o lado espiritual da doutrina de Dugin. Além disso, ficam também esclarecidos o papel e a posição da Igreja Ortodoxa, elaborados por Dugin, documentos programáticos e outros escritos relacionados com a organização da OPOD, Movimento Pan-Russo Social e Político, Eurásia, e com a criação da futura União da Eurásia. Todos os documentos utilizados para a preparação desta sessão foram publicados em órgãos periódicos públicos de informação. As opiniões de Dugin, de seus mentores e de seus seguidores foram tiradas de monografias, almanaques, dos órgãos de informação de massa por ele dirigidos e de outras edições, distribuídas basicamente por empresas comerciais controladas pelo movimento Eurásia e por outras estruturas dependentes do autor. Sobre o autor da doutrina. Alexander Gelevich Dugin nasceu em 1962 no distrito de Chelyabinsk. Seu pai foi um general que trabalhou na administração central do Sistema de Informações do Estado-Maior das Forças Armadas da União Soviética. O papá general colocou o filho, que não concluíra a Escola de Aviadores de Moscou, no arquivo da KGB. Dugin conhece cerca de 10 línguas europeias, e domina a língua hebraica. As pretensões de Dugin o tornaram, aos 35 anos, o homem número 2 do Partido Nacional Bolchevique de Eduard Limonov. Entusiasmou-se pela maçonaria e pelo fascismo. Foi inimigo do Império Soviético. Atualmente, defende opiniões totalmente opostas. Em 1991 foi publicado seu primeiro livro Caminho do Absoluto, onde estão expostos os fundamentos de sua orientação religiosa. Em 1992 começa a editar a revista Elementos. Em 1993 publica o best-seller Teoria da Conspiração, que se tornou o equivalente do livro de ação inglês Caça aos Espiões. No livro Teoria da Conspiração foi desenvolvido o tema das relações secretas entre a CIA e a KGB. Segundo sua própria confissão, Dugin na juventude intitulava-se um fascista místico e hoje em dia modificou esta denominação para fascista ortodoxo. Dugin considera o esotérico francês da primeira metade do século XX René Guénon como seu mestre, como autoridade reconhecida e incontestável, como emissário autêntico da teoria escatológica, considerando a figura-chave desse período. Escreve: René Guénon é o emissário do Supremo Centro para a última época, para o período de Kali Yuga, e os princípios da tradição por ele formulados, o conjunto dos conhecimentos não humanos, transmitidos de uma geração a outra pela casta dos sacerdotes, ou por outras instituições semelhantes, servirão de baluarte de salvação para aqueles que terão que lutar contra este mundo e seu príncipe, fazer renascer a tradição na sua dimensão autêntica, não humana e angélica e, fechando o ciclo, elaborar os fundamentos sagrados da Idade do Ouro que se aproxima. Um dos objetos fundamentais das pesquisas de Guénon é uma versão da metafísica, na qual as concepções do hinduísmo exerceram uma grande influência. Na tentativa de justificar Guénon e, por conseguinte, suas próprias concepções sobre cristianismo, Dugin diz que a particularidade do tradicionalismo de Guénon faz às vezes com que os membros conservadores da Igreja considerem erroneamente o esoterismo e a síntese a que ele se refere como ocultismo e sincretismo. Em 1912 Guénon se converteu ao islamismo e adotou o nome árabe de Abd al-Vakir de Akia, servidor único.
Mais adiante, todavia, Dugin indica que Genon recebeu iniciação maçônica do Neo-Rosacruz Theodor Reuss, que foi amigo, companheiro de armas e responsável pela iniciação de Aleister Crowley. Lembremos que Genon constitui uma autoridade incontestável para Dugin. O neopaganismo à luz das concepções metafísicas de René Guénon e de Alexandre Dugin. As primeiras pesquisas religiosas de Alexandre Dugin datam do início dos anos 90 do século passado e estão ligadas à fundação do Almanaque Anjo Gentil, em cujas publicações são examinadas as fontes espirituais dos ensinamentos de um novo Messias. Eis o que escreve a equipe de redação nesta edição. Nossa tarefa fundamental constitui a restauração da tradição integral em toda a sua dimensão total. O Almanaque Anjo Gentil combate a favor da restauração do espírito medieval, da forma de pensar medieval, da religiosidade medieval e da concepção de Estado medieval. Entretanto, como veremos a seguir, Alexandre Dugin interpreta estes conceitos medievais do ponto de vista do neopaganismo. Dentro dos limites da tradição mencionada, Alexandre Dugin reconhece a primazia do não ser. Qualquer metafísica tradicional de pleno valor reconhece a prioridade do não ser sobre o ser. Aqui está uma das posições, respostas, da gnose escatológica de Alexandre Dugin. O ser apareceu como prova de que um não ser que o continha antes de sua aparição não é a última instância, e de que, além de seus limites, está presente o outro, que não coincide nem com o ser, nem com o não ser. Do seu ponto de vista, o ser não pode também afirmar sua própria primazia sobre o não ser, pois contradiria a verdade, já que o ser puro não é outra coisa senão a tradução na realidade, sob sua forma lógica, das possibilidades do não ser que o precedeu. De maneira generalizada, a doutrina espiritual de Alexandre Dugin está concentrada no Almanaque O Fim do Mundo. Escatologia e Tradição, Moscou, edição Arctogaia, 1998. O próprio Alexandre Dugin denomina esta publicação de Manual de História da Religião. Todavia, os aspectos históricos das várias crenças contidas neste trabalho são apresentados sob seu ponto de vista próprio e totalmente peculiar. Isto contradiz definição a do livro como obra histórica e lhe confere um aspecto dogmático. A mistura de concepções cristãs, runologia, conceitos pagãos, várias teorias da cosmogonia é só uma pequena lista das liberdades de um diletante para com os materiais da coletânea. Ao inserir na coletânea histórica um capítulo do livro Caminho do Absoluto, Gnose Escatológica, Alexandre Dugin constata assim que sua doutrina religiosa já está formada, justificando o surgimento de novas religiões e cultos dentro dos limites da tradição. Alexandre Dugin escreve literalmente o seguinte: as normas e as estruturas esotéricas da tradição se transformam em conformidade com a situação do ambiente cósmico e, por conseguinte, aparecem novas religiões e tradições, novas redações do culto e novas práticas. Esta afirmação tem consequências de longo alcance. Se o ambiente cósmico constitui o não ser que gera o ser, então o surgimento de novas religiões e cultos, possível somente nos limites do ser, é um fato objetivo, do ponto de vista metafísico, e isto significa que cedo ou tarde uma nova religião nos limites do estado da Eurásia irá aparecer e além disso será absurdo resistir-lhe. É de se notar que esta afirmação está inserida na seção do manual consagrada à análise dos ensinamentos religiosos de Aleister Crowley. Desta forma, podemos desde já definir a doutrina religiosa de Alexandre Dugin como uma interpretação da metafísica do hinduísmo combinada a conceitos do marxismo ortodoxo. Sob o aspecto linguístico, esta doutrina reveste a forma de uma terminologia pseudocientífica, extremamente atraente para diletantes que, como o próprio Alexandre Dugin, não concluíram um curso universitário e que compartilham dos ideais da ideologia comunista. A ortodoxia na interpretação de Alexandre Dugin. Dugin faz uma análise da ortodoxia a partir da posição tradicionalista de Guénon, avançando a tese: a Igreja cristã, se seguir uma orientação tradicionalista e conservadora, em regra geral, na melhor das hipóteses, constitui o apoio fundamental para a conservação do aspecto esotérico, ritualístico e dogmático.
A Igreja ou limita sua atividade não litúrgica por um moralismo simplificado, ou, o que é pior, tenta ocupar-se da apologética baseada em teorias fundamentalmente profanas, contemporâneas e antitradicionalistas, ou ainda, o que é terrível, tende ao sincretismo, ao ecumenismo e mesmo ao neoespiritualismo mais baixo. Nas obras de Alexandre Dugin manifesta-se claramente o efeito da lei da dicotomia. Por exemplo, a tentativa de pesquisar as crenças pré-cristas e pré-ortodoxas da Rússia leva Alexandre Dugin a conclusões paradoxais. Eis uma delas. O cristianismo não substituiu, mas elevou e consolidou a fé antiga pré-cristã. Escreve: quando temos diante de nós uma tradição realmente importante e autêntica, podemos quase sempre descobrir nela seu transcendentalismo e seu caráter imanente, sendo que esta última característica constitui sua parte interior e esotérica. Ou seja, para Alexandre Dugin o paganismo é também uma suposta ortodoxia, todavia melhor e mais original. O aspecto imanente é a concepção mística do mundo de Alexandre Dugin e de seus seguidores. Esta concepção provém em particular do fato de que basta pensar em uma conspiração e a ideia de conspiração já se torna realidade. Na medida que sou eu que penso, então isto é uma realidade bem mais importante do ponto de vista metafísico do que a realidade concreta. O aspecto imanente não distingue ideias que têm seu fundamento na vida cotidiana e também as ideias nominais, ou ordinariamente fictícias, e dá preferência às fictícias. A incapacidade da tentativa de associar o aspecto imanente ao cristianismo manifesta-se de maneira particularmente visível na tentativa de interpretação do credo, tentada por Alexandre Dugin, onde ele geralmente descamba para uma franca heresia. Assim, ele afirma que o credo de Nicéia é uma profissão de fé com uma pequena concessão a preconceitos cristãos. Além disso, Alexandre Dugin geralmente chama o credo de fórmula da fé. Ao fazer isto, considera que os primeiros 3 membros, ou, na terminologia de Alexandre Dugin, pontos, fornecem uma imagem absoluta e acabada da metafísica. Nas suas obras, Alexandre Dugin simplesmente blasfema ao afirmar certo aspecto real, existencial ou ontológico, da Trindade. Ele nega a revelação de que Deus é o Criador do mundo e que este sempre transcende qualquer aspecto material. Alexandre Dugin introduz uma inovação na doutrina da imortalidade da alma. Escreve em particular: a alma, uma forma sutil, tecida de substâncias da atmosfera, sobrevive ao corpo no qual ela passou sua vida terrena e pode viver de modo independente mesmo depois da morte corporal, mas o caminho para o céu do espírito é impossível para a alma individual, pois este mundo, por definição, não admite em si seres revestidos de forma. Entretanto, de acordo com a doutrina ortodoxa, Deus cria a alma pelo seu sopro criador. Alexandre Dugin, em um sentido puramente teosófico, insiste na descoberta dentro da personalidade humana de uma substância radicalmente diferente do velho eu habitual do indivíduo. Afirma que esta descoberta se passa durante o batismo. E nisso Alexandre Dugin vê uma saída para a salvação do ser humano. Tal afirmação contradiz diametralmente a definição de João Damasceno. A alma é uma substância viva, simples e incorpórea, por natureza invisível aos olhos humanos, imortal, dotada de entendimento e inteligência e não possui uma imagem, forma, determinada. Ela age com auxílio do corpo orgânico e comunica-lhe vida, crescimento, sentimento e força de geração. A inteligência ou espírito pertence à alma não como algo diverso, separado dela, mas como sua mais pura parte. O que são os olhos para o corpo, assim é a inteligência para a alma. A alma é um ser livre, dotado de capacidade de vontade e ação. Ela é suscetível de mudança por parte da vontade. As concepções e declarações errôneas e por vezes francamente heréticas de Alexandre Dugin são complementadas pela runologia, pela doutrina sobre o caráter cíclico das fases cósmicas e pelas demais crenças pagas. De acordo com a mencionada lei da dicotomia, utilizada por Alexandre Dugin largamente para elaborar os seus trabalhos, chega à conclusão inevitável de que existem 2 tipos de hinduísmo segundo René Guénon, um bom e um mau. O mal é o ocidental e o bom, o oriental, supostamente ortodoxo. Alexandre Dugin vê um futuro brilhante para a ortodoxia com a combinação do princípio esotérico da Igreja, isto é, com a organização eclesiástica, com a gnose esotérica pagã.
Esta abordagem, como ele descreve, abre possibilidades ilimitadas para uma compreensão profunda e inesperada da ortodoxia russa. Assim, Alexandre Dugin afirma que na pessoa dos heréticos gnósticos já existe um fundo de ortodoxia, faltando somente o aparato metafísico. Por isso, o único caminho consiste em adotar a religião tradicional e, em seguida, tentar, no âmbito desta religião, penetrar pela prática espiritual, ritual e intelectual nos seus aspectos esotéricos interiores, nos seus mistérios. Alexandre Dugin aconselha que, para que os gnósticos não se submetam à influência das ideias cristãs, esses devem aspirar a minimizar a dimensão humana, terrena e secular da Igreja. É indispensável, a despeito de tudo, insistir na totalidade mística e na perfeição da Igreja, destacando seu aspecto atemporal, benéfico e transformador. Além disso, pensa que a tarefa fundamental para se aplicar os princípios do tradicionalismo integral ao cristianismo e, em particular, para a ortodoxia, pressupõe tornar-se um seguidor imediato e ortodoxo de René Guénon. Isto nada mais é que um apelo à criação dentro da ortodoxia de uma nova tendência, seita, isto é, uma tentativa de um simples cisma. Alexandre Dugin evidentemente desconhece que a mantenedora da verdadeira tradição, a Igreja, se protege e se protegerá com antecedência contra sociedades secretas no seu seio. Ele apresenta a situação de tal forma que, pelo seu desejo, pode juntar à Igreja suas convicções pagas. Segundo a opinião audaz de Alexandre Dugin, se nós formos resgatados pelo Cristo, então, em princípio, em nós não há pecado, e é necessário ir corajosamente para o mundo da deificação e não contar meticulosamente suas imperfeições. Pela mesma razão, coloca-se em dúvida um lado fundamental da vida espiritual, como o arrependimento, como a confissão. Em outras palavras, o leitor é de fato conclamado a uma recusa voluntária de participar nos mistérios mais importantes da Igreja, que constituem uma parte obrigatória da vida ortodoxa. A revolução religiosa é vista por Alexandre Dugin como a preservação de todos os aspectos dogmáticos, rituais, doutrinários e simbólicos da fé ortodoxa. Esta revolução, porém, destrói aquelas contribuições intelectuais, de caráter nobre e protestante, ou de soviético conformista, e mais frequentemente de fundo liberal, que erroneamente são assimilados hoje em dia com a Igreja, e que afastam dela muitas pessoas dignas, fortes e nobres de tendência revolucionária. Por seus objetivos, Alexandre Dugin aproxima-se dos chamados modernistas, adeptos de Kochetkov, de Men, de Borisov, de Gelutikov, e semelhantes. Ele tenta de modo persistente assimilar a ortodoxia ao paganismo, e os modernistas acima citados vão ao seu encontro, expondo a ortodoxia dentro deles, e também no espírito e na alma de seus adeptos. Este homem se colocou fora da divindade e da lei humana, escolheu para si um ponto de vista fora do bem e do mal, acima da lei e da felicidade. E se os representantes das correntes renovadoras acima enumeradas seguem o caminho de uma suposta simplificação, Alexandre Dugin, ao contrário, com todas as suas forças, esforça-se para tornar-o evidente, incompreensível e ambíguo, utilizando para tanto o aparato conceitual e linguístico da metafísica. Podemos supor que as doutrinas religiosas de Alexandre Dugin constituem uma compilação de crenças ocidentais, protestantes, e orientais, hindus. Não possuem nenhum fundamento espiritual da ortodoxia e não podem ser consideradas uma doutrina religiosa completa no sentido atribuído a este conceito pelos homens de ciência, teólogos e filósofos. Posição de Alexandre Dugin com relação ao islamismo. Uma das primeiras medidas oficiais tomadas pelo movimento Eurásia foi uma conferência sobre o islamismo, a ameaça do Islã e a ameaça para o Islã. A conferência realizou-se no dia 29 de junho de 2001 no prédio do Hotel Presidente sob a presidência do porta-voz da Câmara de Deputados, G. Seleznev, do Grão-Mufti da Rússia Talgat Tabjudi e de Alexandre Dugin. Nesta época ele tinha se tornado conselheiro de Seleznev para questões de geopolítica. Um número especial da revista da Eurásia foi consagrado às relações do movimento com o Islã. A Divisão de Relações Exteriores da Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou publicou nas páginas desta edição um artigo do padre Vsevolod Chaplin, artigo este que ocupa apenas um pouco mais de 5% do volume total da revista.
Cabe notar que em todos os artigos sobre o Islã não há qualquer referência às numerosas manifestações extremistas dos pseudo-muçulmanos. Além disso, no artigo do autor permanente do jornal, Khoja Nukaev, propõe-se a criação no território da Chechênia Meridional uma Casa Comum da Eurásia, uma organização construída segundo os princípios da doutrina dos cães tártaros, reunião dos muçulmanos, cristãos e judeus e todos os homens de boa vontade, prontos para submeter-se a esta organização em torno de uma missão comum de revitalização da terra e cura da alma da humanidade contemporânea. As ideias de Khoja Nukaev estão bem próximas das de Alexander Dugin. Por exemplo, ele propõe construir o Estado da Eurásia em 2 etapas. Na primeira etapa será fundada a COEA, Confederação Unificada dos Estados Autoritários. Na segunda, ela se transformará na Casa Comum da Eurásia. Podemos imaginar que o islamismo é mais próximo de Alexander Dugin como fundamento espiritual da ideia de Eurásia. São interessantes as reflexões de Alexander Dugin a respeito da terceira capital. Ao examinar o papel desempenhado pelas cidades de Kiev, Moscou e São Petersburgo na história da Rússia, ele, notando o fato de que na Rússia moscovita a etnia torna-se particularmente grã-russa, designa este estado, todavia, como turco-eslavo. Do seu ponto de vista, a capital ideal da Eurásia seria Kazan. Para confirmar suas palavras, escreve: Ivan o Grande, terrível, apresenta-se como legítimo herdeiro da vontade geopolítica da Horda de Ouro, como um czar especialmente grão-russo, no qual as raízes eslavas se unem com o sangue tártaro sob o estandarte da ortodoxia bizantina. Ele considera que o Tartastã representa um modelo de uma entidade federativa da Eurásia. Graças ao impulso tártaro, turco, os russos se conscientizaram como grão-russos, separando-se para sempre do modelo pequeno russo de Estado. O elemento tártaro é o fator mais importante tanto para a etnogênese dos grão-russos como para a forma de governo, para a gênese da própria Rússia, Eurásia. E, finalmente, a afirmação mais interessante: o islamismo dos cães tártaros é valioso para a Eurásia não como uma forma incompleta de ortodoxia, mas como a variedade ortodoxa do islamismo. E, inversamente, para o islamismo ortodoxo não há tradição mais próxima do que a Igreja Ortodoxa. Alexander Dugin considera que os métodos metafísicos servem não só para o estudo da ortodoxia, mas também para o do islamismo. Assim, ele cita a coincidência da opinião do conhecido metafísico muçulmano Gaidar de Gemal com a sua própria. O fim é mais fundamental do que o começo, a negação é a mais fundamental de todas as realidades. É revelador que este artigo de Alexander Dugin foi por ele publicado no Jornal dos Comunistas Russos Amanhã N21, 338, no ano 2000. Ao fazê-lo, Alexander Dugin revelou um total desconhecimento com um documento analítico com o jihad do povo tártaro na Rússia, no qual a proximidade agressiva do Islã com a ortodoxia foi refletida em mais de uma acepção. Se levarmos em conta o apelo de Alexander Dugin para a superioridade da União com os Estados muçulmanos, e a possível tomada do poder por eles da União Europeia, surge então a seguinte pergunta: qual mecanismo Alexander Dugin propõe utilizar para prevenir a repetição da situação que hoje em dia se formou no Afeganistão? Tem-se em vista o julgamento de missionários cristãos pelos talibãs. Levando-se em conta que, segundo as palavras do Sheikh Islam Talgat Tajuddin, a população muçulmana manifesta seu pleno apoio ao presidente Putin, podemos com segurança considerar que ela também assim procederá para com Alexander Dugin, que abertamente demonstrou uma posição favorável em relação às ações do dirigente do país. Posição em relação à maçonaria contemporânea. Na concepção de Alexander Dugin, a maçonaria é em princípio um movimento iniciático bom, dividido pela influência de forças exteriores num ramo ruim egípcio e num bom, cristão e escocês. Por esta afirmação, Alexander Dugin revela sua total incompreensão da teoria maçônica, que nega qualquer religião como base da existência espiritual da sociedade. Apesar disso, oferece certo interesse à conversa que teve Alexander Dugin. Ele neste caso se apresentou como o autor do Almanaque Anjo Gentil, com o chefe do ramo francês da Ordem dos Templários Orientais, mais tarde reformada por Aleister Crowley, um tal irmão Marcion Christophe Bouchet, quando da sua chegada na Rússia.
Examinando a ação dos maçons no decurso de alguns séculos, o irmão Marcion analisa o lado oculto da ação da SS na Alemanha de Hitler, considerando que a maioria dos trabalhos dedicados à pesquisa do nacional-socialismo são simplificações vulgarizadoras que aspiram a apresentá-lo como um mal absoluto. Ele, baseado nas publicações de Savitri Devi Mukherjee, esposa do Brahmani Mukherjee, considera que no interior no nacional-socialismo existiu uma evidente tendência messiânica. Nesta mesma passagem, o irmão Marcion afirma que tudo o que se diz ter se passado nos campos de concentração nazistas, e também nos stalinistas, não passa de um enorme exagero. Evidentemente o irmão Marcion desconhece os materiais do julgamento de Nuremberg. Segundo a confissão do irmão Marcion, seções de lojas maçônicas existem em muitos países da Europa Ocidental, incluindo a Iugoslávia, onde, há alguns anos, o número dos seguidores de Aleister Crowley era muito grande. A pergunta relacionada com a fé dos maçons ele responde literalmente assim: eles creem no poder e na necessidade de dominar, subjugar e governar a si próprios. As teorias de Aleister Crowley à luz do enfoque metafísico de Alexander Dugin. A tentativa mal dissimulada de conciliar a ortodoxia com crenças que lhe são opostas deve nos pôr de sobreaviso. Neste sentido, Alexander Dugin até tenta demonstrar que Aleister Crowley não é perigoso para qualquer crença, como geralmente é descrito. O autor produz uma série de citações que justificam o Aleister Crowley, tentando provar que ele é somente um dos mais importantes pesquisadores, filósofos, dos nossos tempos. Tal atitude para com o Messias do satanismo é mais do que reveladora, como também o fato de que, analisando a doutrina de Crowley, ele põe a palavra satanismo entre aspas. Exteriormente tenta tomar a posição de um analista independente das diversas crenças, sobre as quais a coletânea contém informações. Na base das reflexões de Alexander Dugin também se encontram aqui as concepções metafísicas de René Guénon bem conhecidas por ele. Opondo iniciação e contra-iniciação, ele pensa que as mais terríveis e sérias deturpações e desacralizações cabem às pessoas com as melhores intenções, convencidas que são ortodoxas e portadoras do bem mais evidente. E mais adiante, na maioria das vezes os não conformistas religiosos hereges, satanistas, buscam a plenitude da experiência sagrada, que os representantes da ortodoxia não podem lhes oferecer. Não é culpa deles, mas seu infortúnio, e a verdadeira culpa cabe àqueles que permitiram que sua autêntica tradição se transformasse em uma fachada superficial detrás da qual não há simplesmente nada. E talvez precisamente estas forças e grupos suspeitos caminhem para a realidade profunda, enquanto que os profanos que permanecem na periferia por todos os meios criam obstáculos. Por meio de reflexões corriqueiras, Alexander Dugin chega mais adiante à conclusão de que o papel dos satanistas ou da Ordem de Sete, na divisão das igrejas ortodoxa, católica e protestante, é simplesmente insignificante, pois a formação de Aleister Crowley se deu no seio da Irmandade Protestante de Plymouth, cujo propagador foi seu pai. É interessante a seguinte afirmação de Alexander Dugin: todas as vezes que Aleister Crowley acentuava o seu satanismo, só expressava uma clara compreensão do valor de sua posição diante do campo metafísico que ele conscientemente abandonara. E nada mais. Desta forma, a doutrina espiritual de Aleister Crowley se reduz somente a uma negação dos dogmas do protestantismo. Por este mesmo raciocínio, deixa entender que desconhece algo de maléfico nos satanistas russos e na atividade de seitas semelhantes em muitos países do mundo. Mais do que isso, propõe considerar Aleister Crowley como herege da heresia, um anticristo no seio do anticristianismo, e que é especialmente indispensável levar em conta, ao se avaliar Aleister Crowley, seu autêntico significado para a Rússia. Em outras palavras, Alexander Dugin culpa o próprio cristianismo pelo aparecimento das concepções anticristãs de Aleister Crowley. A identificação que Aleister Crowley faz de si próprio com o anticristo não era para ele a expressão do caráter destrutivo de sua missão, mas tão somente uma assimilação de denominações e títulos para provocar, no contexto cultural cristão. Títulos estes que os profetas cristãos atribuem, no âmbito de seu contexto religioso, à religião de um Deus que morreu e ressuscitou, a profetas de uma nova era que lhes são incompreensíveis.
e de maneira geral, do ponto de vista de Alexander Dugin, o próprio Aleister Crowley de modo reflexo e irônico descreve sua magia sexual em termos de anticristo. Isto é, toda a doutrina de Aleister Crowley se reduz a um gracejo. Neste ponto é oportuno lembrar algumas formulações de Aleister Crowley em um de seus livros relativo aos sacrifícios humanos. Dependendo dos objetivos místicos devem ser executados esfaqueamentos, espancamentos até a morte, afogamentos, envenenamentos, decapitações, estrangulamentos, autos da fé etc. Ou ainda o sangue lunar é o melhor, também o menstrual, o sangue fresco de uma criança e um fragmento da hóstia sagrada, em seguida, o sangue dos inimigos, depois o de um sacerdote ou de um crente, em último lugar, o sangue de um animal qualquer. Aleister Crowley também recomenda: o objeto mais conveniente para estes casos é uma criança de sexo masculino, inocente e intelectualmente desenvolvida. Apontamentos mágicos do irmão Perturabo, pseudônimo litúrgico de Aleister Crowley. Dá a entender que no período entre 1912 e 1928 ele executou tais sacrifícios numa média de até 150 ao ano. E a parte final do artigo. Impossível excluir a possibilidade de que o seu negativismo mais repulsivo e evidente, sua antinomia e sua natureza maléfica estejam mais próximos da verdade e nos ajudem a adquirir orientações espirituais corretas, pois, não é verdade que o caminho do paraíso está revestido de maus pensamentos. Ao que foi dito não é possível acrescentar mais nada. É verdade, ainda, que no livro O Fim do Mundo foi integrada totalmente a obra fundamental de Aleister Crowley, o Livro da Lei, o que pode ser considerado uma forma de propaganda para os seguidores de Alexander Dugin. Tentemos formular as posições religiosas de Alexander Dugin a partir da breve análise dos materiais acima examinados. 1. Visão do mundo contrária à ortodoxia, baseadas na primazia do não ser sobre o ser, com emprego do aparato conceptual e linguístico da metafísica. 2. Presença na sua doutrina de concepções diretamente ligadas à visão do mundo hindu, tantrismo, metafísica indiana, e também com elementos da teosofia que refletem as opiniões de René Guénon, iniciado na maçonaria, supostamente na ordem reformada dos Templários Orientais, ou Ordo Templi Orientis, a Otto. 3. Apelos para uma reforma da ortodoxia, em particular por meio da erosão da ortodoxia como verdadeira crença, da introdução no interior da igreja de seus inimigos, da liquidação das tradições ortodoxas, da sua submissão ao Islã e, no final das contas, sua destruição pelo emprego do aparelho administrativo da famigerada União da Eurásia. Como etapa intermediária, uma utilização conjuntural da ortodoxia para atingir seus próprios objetivos políticos no confronto com os partidários da Aliança Atlântica na marcha para uma real dominação do mundo. 4. Uma evidente preferência pelo Islã em detrimento das outras crenças religiosas, no seio de uma relação condescendente para com a maçonaria e o satanismo. 5. A crença religiosa de Alexander Dugin, ao contrário das outras doutrinas religiosas tradicionais, está dirigida para uma classe social de elite. Para sua compreensão exige-se um preparo específico, em particular de natureza filosófica. E isto coloca esta crença na categoria das ideologias ocultistas e místicas em função da crítica que faz das posições conceptuais das principais religiões do mundo. 6. A arbitrariedade na interpretação dos postulados fundamentais do cristianismo e uma difusão deste tipo de material através de fontes de informação publicamente acessíveis colocam a Dugin fora dos muros da igreja. O centro de distribuição da doutrina de Alexander Dugin é a loja Transilvânia Cita em Moscou, a Rua Tverskaya 6, 15, telefone 229 87 86 33 45, site www.arctogaia.com. Citemos o conteúdo deste site publicado no jornal Filosofia, História das Religiões, Geopolítica, Metafísica, Sociologia, Economia, Culturologia, Politologia, Oneirologia, Psicologia das Profundezas, Runologia, Geografia Sagrada, Teoria da Conspiração, Análise dos Acontecimentos Correntes, Versão na rede das publicações periódicas da Eurásia, links para mensagens, fórum.
Nas instalações da Transilvânia se encontra também a loja Artogaia 2, onde estão expostos praticamente todos os trabalhos de Alexandre Dugin, bem como obras fundamentais sobre um vasto círculo de problemas de teologia, política e economia, em particular as obras de Gewirt, Aleister Crowley e outros apologistas das crenças anticristas, os documentos programáticos do movimento Eurásia e suas publicações periódicas. Tendo-se em conta as posições atuais de Alexandre Dugin, líder de um movimento social populista, podemos supor que, no futuro próximo, a base e a esfera de difusão de sua doutrina irá ampliar-se pelo uso das possibilidades oferecidas pela Câmara dos Deputados e pelo Conselho da Federação e por meio de suas possibilidades editoriais e gráficas. Sobretudo, deve-se esperar um visível apoio do governo para o conglomerado editorial Artogaia, e o emprego de outros meios de informação de massa que deverão fazer propaganda da doutrina de Alexandre Dugin. Já hoje em dia a base gráfica, utilizada para a impressão dos trabalhos do movimento Eurásia, é o complexo de produção gráfica Vinity, uma das mais modernas e poderosas empresas editoriais no sistema de distribuição de informação de caráter técnico, científico e social da Rússia.